E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Deus. É difícil falar sobre esse ser. É muito difícil falar sobre alguém tão poderoso. O salmista disse: quão insondáveis, Senhor, são seus caminhos. É difícil definirmos Deus, é difícil entendermos Deus, porque Deus está muito além do nosso entendimento. Está muito além do que nossa mente possa alcançar. Mas vamos tentar, dentro da nossa limitação e de uma forma bem simples, bem básica, né, trazer o discernimento de quem é Deus. Não vamos nos aprofundar em conceitos teológicos, em conceitos mais aprofundados. Vamos apenas tentar entender. O meu desafio hoje é fazer você refletir um pouco sobre quem é Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ok? Muitas das vezes nós vamos às igrejas, nós vamos aos templos e lá cantamos, aplaudimos, oramos e desenvolvemos um culto, o que nós chamamos de culto a Deus, sem muitas das vezes ter noção exata de quem é Deus, de quem é este ser que estamos adorando. Adoramos a quem não conhecemos de verdade. Não, mas espera aí, eu conheço Deus. Eu ouço falar de Deus. Jó certa vez disse: antes eu conheci de te ouvir falar, agora eu te conheço de caminhar contigo. Porque você só conhece Deus na intimidade, quando você realmente passa a ter uma relação pessoal. E muitas das vezes o que nos leva a ter essa relação pessoal com Deus não é momentos de alegria, não são momentos felizes, são momentos de dor, são momentos de desespero, que nos fazem correr para os braços do Senhor, assim como um filho, como uma criança que, quando se vê em perigo, corre para abraçar o pai. E é nesse momento que nós abraçamos nosso pai que nós conhecemos mais dele. E muitas das vezes a dor, o sofrimento, eles nos servem para nos aproximar mais do Senhor. E conhecemos melhor quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, a quem nós realmente servimos, a quem nós realmente adoramos. Há algum tempo atrás eu estava dando um estudo bíblico para um curso de obreiros, e ao perguntar quem era Deus para cada um deles, eu fiquei surpreso pelas definições que cada um me trouxe em relação a Deus. E alguns sequer conseguiram definir quem era Deus. E eu me pus a pensar, até mesmo em relação a mim, exatamente. Muitas das vezes nós achamos que conhecemos a Deus. Nós temos a impressão de que temos convicção de quem é Deus. Mas Deus, ele é tão insondável, tão profundo, que quanto mais nós caminhamos em direção a Ele, quanto mais nós buscamos a Ele, mais Ele vai se revelando a nós. Na verdade, Deus se revela aos poucos. Por quê? Porque nós não conseguiríamos, não temos estrutura física, emocional, espiritual, para entendermos a grandiosidade deste ser. E se formos aqui definirmos Deus pelos seus atributos, nós já estamos entrando na seara da teologia, né? Nós poderíamos falar sobre todos os atributos de Deus, né? Nós levaríamos aqui todo um dia, meses estudando apenas a teologia, que eu acho, a gente fala teologia, já é um nome um pouco absurdo, é um nome que não deveria existir, porque teos em grego significa Deus, teologia, estudo de Deus. É difícil estudar a Deus. Eu prefiro falar que é mais fácil aprender a conhecer a Deus. No nosso dia a dia, na nossa jornada como cristãos, como criaturas aqui nesse planeta, o nosso maior desafio é esse: aprender a conhecer a Deus. E a cada dia, nosso dia nós temos que ter isso como meta, como objetivo, de a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. E como nos aproximamos mais dele? Através de um relacionamento com Deus. Você não consegue conhecer a ninguém se você não desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Você concorda comigo? Se você é casado, se você
já é noivo, se você tem um relacionamento de amizade com alguém, certamente esse relacionamento foi construído em cima de quê? De comunicação, né? Onde você começou a se comunicar, a conversar, a se aproximar, a desenvolver no dia a dia uma proximidade maior com essa pessoa. Você não consegue ter uma relação se você não tem intimidade com essa pessoa. E com Deus não é diferente. E como a gente constrói uma maior intimidade com alguém? Através do diálogo. E o que é um diálogo? São duas pessoas se comunicando. E muitas das vezes que nós aprendemos erroneamente na nossa vida cristã é nos comunicarmos através da oração em forma de monólogo. O que é um monólogo? É só apenas quando eu falo. Quando eu começo a dialogar e não dou espaço para que outra pessoa fale, para que outra pessoa se comunique também. E quando nós desenvolvemos uma relação em cima de um monólogo, o que acontece? A outra pessoa pode conhecer muito sobre nós, mas nós ficamos bem aquém de conhecer essa pessoa, porque nós não damos a ela a oportunidade dela se comunicar, dela se expressar para nós. E é quando a outra pessoa se comunica conosco, é quando a outra pessoa se expressa para nós, é que nós temos a chance de ouvir mais sobre ela, de aprender mais sobre ela. E a oração é uma forma muito eficaz de conhecer a Deus, quando nós sabemos orar, quando nós não levamos o nosso período de oração apenas pedindo, falando, sem dar a chance de parar e no silêncio do nosso coração ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, é quando nós silenciamos a nossa alma, quando nós silenciamos todo o barulho, todo o ruído que existe dentro de nós, da ansiedade, todo o ruído da preocupação, todo o ruído do medo, todo o ruído dos preconceitos. Quando eu falo de preconceitos, me refiro aos conceitos que foram já definidos por nós e nós não nos abrimos para o novo, para aprender algo novo da parte de Deus. E a partir daí, o que acontece? Nós bloqueamos, muitas das vezes, a chance de ouvir a Deus, porque nós estamos muito preocupados em falar, em se exprimir, em falar de nós mesmos, em manter a nossa atividade mental, a nossa atividade de pensamento em um alto nível, sem que a gente apazigue, acalme o nosso ser para ouvirmos a voz de Deus falando dentro de nós. Dentre os atributos de Deus, eu gostaria apenas de falar de alguns que para mim definem Ele. Como eu disse, Deus é indefinível. Ele é a causa suprema de todas as coisas. Tudo que existe foi feito a partir dele, e sem ele nada existiria. Porque ele é antes do tempo. Deus criou o tempo. Algumas pessoas querem entender a Deus usando a mente racional, a nossa mente humana, dentro dos nossos padrões humanos, nossos padrões físicos de espaço, tempo. E Deus está além disso, porque Deus ele tem um atributo chamado eternidade. Deus é eterno. Quando eu falo de eternidade, não estou falando de imortalidade. A nossa alma é imortal, mas a nossa alma não é eterna. A eternidade de Deus vai além do fim, ela vai antes do início. Ou seja, Deus já existia antes que tudo existisse, antes que tudo viesse a ser. Se foi Ele quem criou o Sol, se foi Ele quem criou a Terra, se foi Ele quem criou o espaço, os planetas, como nós podemos então limitar Deus ao nosso tempo? Deus existe antes do nosso tempo. Por isso Ele é eterno e sempre existirá. Tudo pode perecer, tudo pode acabar, mas Ele é a causa de tudo existir, portanto jamais Ele será extinto, porque Ele é Deus. Então quando nós entendemos um pouco da eternidade de Deus, nós começamos a entender quem é este ser grandioso. Eu me recordo muito bem quando meu filho voltou da Nova Zelândia, e ele sempre foi criado no meio religioso,
E ele me chamou no canto e falou: pai, eu tenho algo para te falar. Eu tenho medo do senhor ficar chateado comigo. Eu falei: pode ser alguma, meu filho, pode falar o que você tem a me dizer. E ele me disse: pai, eu sou ateu. E quando ele me disse: eu sou ateu, eu falei: que bom, meu filho, graças a Deus. Ele olhou para mim sem entender nada e ele disse: mas por que o senhor ficou feliz com isso? Eu pensei que o senhor ia ficar chateado. Eu pensei que o senhor ia ficar triste com isso. Eu lhe disse: não, eu estou feliz porque você agora está livre para conhecer a Deus de verdade. Você até hoje conhecia ao Deus que a religião te impôs, que a religiosidade te apresentou. Só que o Deus verdadeiro vai além do que a religião ensina. É além do que é definido pelos preceitos religiosos. Deus, ele é muito além do que tudo que nós podemos imaginar. E quando eu comecei a falar para ele sobre o universo conhecido até hoje, sobre o que é observado através dos maiores telescópios do planeta e como as distâncias entre as galáxias formadas por trilhões e trilhões de planetas, que muitos desses planetas engolidos por buracos negros, ou seja, há todo um mistério em torno de um universo que para nós é insondável. Nós fazemos parte de um sistema solar pequenininho, um planeta pequeno que compõe uma galáxia pequena, composta por trilhões de planetas. Só que a nossa galáxia só é mais uma dentro desse universo, ou seja, não dá para calcular a dimensão desse ser. Tudo isso não surgiu do nada. Houve um Criador, houve um ser. E aí entra um atributo que só cabe a Deus. É o atributo da criação. Deus é Criador. Eu desafio a qualquer cientista, qualquer biólogo, a qualquer estudioso, qualquer especialista no planeta, a desenvolver algo que tenha vida. A ciência pode até clonar uma célula viva, já que tenha vida, mas ela não é capaz de gerar a vida. Manda qualquer cientista reproduzir uma semente, um grãozinho, e dar vida a esta semente para que ela brote, germine e gere frutos. Esse poder só o Deus Criador tem. Deus cria, o resto imita, o resto copia, o resto tenta fazer algo a partir do que ele já fez. Mas só Deus tem a capacidade de criar algo do nada, de do nada fazer existir este universo. Ah, mas a ciência diz que houve uma grande explosão, o Big Bang. Eu não duvido, eu não questiono, realmente eu acredito que assim tenha sido construído o universo. Mas esse Big Bang só existiu, essa massa cósmica só explodiu pelo comando de um ser todo-poderoso que foi capaz de criar essa massa cósmica e fazê-la explodir. Só Deus é capaz de criar essa energia que faz o universo expandir até os dias de hoje. Então, quando nós começamos a pensar na grandeza desse ser, do poder de criação dele, nós vemos o quanto ele está muito além do nosso entendimento. Se nós começarmos a pensar nisso, nós até enlouquecemos. A nossa mente ela é muito limitada para entender a grandeza desse ser. E nós poderíamos aqui falar de tantos outros atributos de Deus. Mas eu gostaria, nós poderíamos falar aqui da onipotência, o todo-poderoso, né? E nós poderíamos falar da onisciência, ele conhece o passado, o futuro, o presente, porque ele criou o tempo, ele é onisciente. Nós poderíamos falar da sua onipresença, que também é um atributo de Deus, só ele é capaz de estar presente em todo lugar, a todo momento, porque a presença dele permeia todo o universo. Ele está no mais profundo universo, na profundeza do oceano, ele está no nosso coração, ele está na nossa vida, ele está nas plantas, ele está na árvore, ele está no pássaro que canta, ele está nas águas do rio que corre. É uma energia que permeia todo o planeta, todo o universo, toda a nossa vida. Deus, ele é onipresente, ele está em tudo e em todos. Mas um dos atributos que eu quero hoje terminar, de trazer à tona, evocar para que nós possamos conhecer mais,
quem é este ser, é o atributo chamado amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E quando nós falamos de amor, algo que é tão banalizado em nossos dias, nós achamos que amor é aquilo que sentimos, né? Muitas vezes por uma namoradinha, ou até mesmo por um amigo. E o grego, né? Os sábios gregos souberam definir bem a diferença de amores, né? E basicamente eles usam 3 expressões para definir amor. O amor philos, que é o amor que nós sentimos um pelo outro, é o amor fraternal, é aquele amor, né, que nós sentimos pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, aquele amor familiar. Tudo está inserido dentro do termo philos, né, o amor philos. Nós poderíamos falar do amor eros, que é o amor, o nome já diz, é um amor erótico, é um amor que um homem sente por uma mulher, um amor mais voltado para a atração física, a atração sexual, é aquele amor entre 2 cônjuges, é o amor ligado à área sexual. E nós podemos falar também sobre o principal amor, que é o amor ágape, definido pelos gregos, que é aquele amor que tudo dá sem nada receber, é aquele amor incondicional, é aquele amor que ama sem esperar nada em troca. O amor que mais podemos aproximar do amor de Deus é o amor ágape. Eu creio que não existe expressão no planeta, no nosso dicionário, para definir o amor de Deus. Mas os gregos, definindo esses 3 aspectos do amor, usam o amor ágape para mais aproximar do amor de Deus, porque o amor de Deus é esse tipo de amor que nos ama sem esperar nada em troca. Ele nos ama sem esperar de nós uma reciprocidade. E lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, João diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é a fonte do amor. É dele que procede o amor. Tudo de bom procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Portanto, se você se diz um cristão, se você diz conhecer a Deus, se você diz que tem Deus no seu coração, mas você não consegue manifestar o fruto do Espírito, que é o amor, é um dos frutos do Espírito, você não conhece a Deus ainda. Você não sabe quem é Deus, porque Deus, ele se manifesta através do amor. E João diz aqui que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E João diz mais: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui nós vemos o apóstolo João definindo Deus como amor. Deus é amor. E quando nós falamos de amor, nós precisamos entender a profundidade disso. Ele é amor porque ele nos dá vida. Ainda quando nós muitas das vezes murmuramos, ainda quando nós desprezamos, né, a nossa vida, blasfemando ou desvalorizando, ou até mesmo tentando levar a cabo, tendo pensamentos suicidas, né, quando nós dizemos que a nossa vida não vale nada, quando nós não valorizamos cada minuto, cada segundo da nossa vida, nós não entendemos o amor de Deus para conosco, que nos dá dando uma chance a cada dia, a cada manhã, de construirmos uma nova história, de construirmos uma nova identidade nossa em Cristo, de nós podermos reescrever a nossa história. Meu dia ontem foi ruim, hoje Deus me dá uma nova oportunidade de ter um melhor dia, de ter um crescimento espiritual, de aprender algo com as coisas ruins que eu passei e desenvolver uma vida em Deus baseada no amor. Quando nós amamos, a vida se torna mais colorida, as coisas se tornam mais belas, nós nos sentimos livres, nos sentimos libertos, porque o amor nos liberta. Por quanto tempo eu mesmo, eu sou humano, quanto tempo da minha vida, como muitas pessoas, eu vivia aprisionado a mágoas, a rancores, a ressentimentos. E onde estava Deus nisso? Bem distante. Porque quando você, seu coração, a Bíblia diz que ele não pode ter 2 senhores.
Ou seja, ou você está amando, você está em Deus, vivendo o amor de Deus, ou você está sendo nutrido por sentimentos malignos, ruins, de ódio, de rancor, de tristeza, de falta de perdão. E esses sentimentos não provêm de Deus. Quando você dá vazão a esse tipo de sentimento, você se afasta de Deus, porque Deus é amor. Quando você ama, você manifesta Deus na sua vida para as pessoas. Hoje as pessoas fazem muita questão de carregarem títulos dentro da sua religiosidade. Eu tenho a minha carteirinha de membro da minha igreja, eu sou da igreja tal, eu sou da religião tal, eu sou pastor, eu sou reverendo, eu sou um apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. E todos esquecem de entender que nós somos servos. E servir é o ato mais importante, é a maior manifestação de amor da vida daqueles que amam a Deus. É através do serviço ao próximo, é através de estender a mão a quem precisa, que nós manifestamos o verdadeiro amor de Deus. E é quando nós manifestamos esse amor, é que as pessoas veem Deus na nossa vida. Nesse momento nós não precisamos dizer quem somos. Você não precisa mostrar uma carteirinha da sua igreja, da sua religião. Você não precisa estar vestido com seu terno, com sua gravata, ou estar com sua Bíblia debaixo do braço, para que as pessoas te vejam como cristão, como servo, uma serva de Deus. Quando você manifesta o amor, você nem precisa sequer dizer que é cristão com a sua boca, porque as pessoas vão ver Deus na sua vida. Eles vão ver Jesus na sua vida através das suas atitudes. É aí que se manifesta o verdadeiro amor de Deus. Mas uma coisa eu posso te dizer e te afirmo. Você quer conhecer a Deus? Começa a buscar dentro de você. Porque a Bíblia diz, lá em Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo nos fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós somos morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós. É no seu ser, no seu coração, que Deus habita. E é nele que Ele quer se manifestar. É na sua vida que Ele quer manifestar a vida dele. Então que nesse dia nós possamos ter dado um passinho a mais em relação a conhecer um pouco mais de Deus. O salmista diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu te faço um convite, comece a meditar hoje de quem é Deus. Vá buscando respostas. Vá buscando quem é Deus na natureza, nas coisas, na árvore. Olhe para uma montanha, procure ver Deus nela. Olhe para uma árvore, para uma flor. Olhe para uma ave, olhe para seus filhos, olhe para a sua própria vida, para os livramentos que Deus já te deu. Você já parou para pensar nessa coisa linda que é o nosso corpo? Seu coração está batendo através de um sistema autônomo, seus olhos, seus órgãos estão funcionando em sintonia, em harmonia. Você dormiu, acordou e ele continua funcionando através de um comando divino, porque a hora que Deus falar, chegou o seu momento, tudo para, acaba de alguma forma, você é recolhido, o teu espírito é convocado por Deus e esse corpo ele volta ao pó de onde ele veio, de onde ele foi gerado. Portanto, veja a soberania maravilhosa desse Deus, que está aí agora, agindo na sua vida. Esse Deus que te ouve quando você fala com Ele, por mais que pareça que não. Às vezes nós oramos e nós falamos: Deus não ouve as minhas orações. Deus não é surdo. A palavra de Deus diz em Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas são as nossas iniquidades é que fazem divisão e separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados separam Deus de nós. Portanto, desenvolva uma vida de santidade, de consagração a Deus, para que cada dia mais Deus possa estar sendo manifestado na sua vida, em comunhão com você e você com Ele. Que Deus esteja na sua vida se manifestando
cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.